A avaliação para dislexia deve ser feita por qual profissional e como funciona o processo diagnóstico? Excelente ponto. A avaliação para dislexia é uma avaliação multidisciplinar. Você não vai passar com um profissional, você vai passar com uns Profissionais. ênfase no S. Você vai passar por fono, psicólogo, psicopedagogo, para fazer todos os testes, não esquecendo também do médico, o médico, neurologista ou psiquiatra, que vai receber todos esses laudos e vai fazer o parecer final, que você vai mostrar tanto na escola, vestibulares, Enem, para ele ter todos os direitos possíveis. Tá bom? Perfeito. Próximo, Bru. Só volta um instantinho. Tem lugares que a gente não tem essa super equipe multidimensional, mas a gente pode ter. Eu já tive pacientes que não tinham a menor condição, cidades que moravam, mas era tão nítido clinicamente, sim. A ponto das mães, eu falava, traz a provinha, os primeiros provinhas da escola, Sim, traziam tudo, e aí eu ia fotografando e via assim, não tenho dentro dúvida, do quadro. Não tenho tá dúvida, dentro do quadro. Então vou atestar. Perfeito. Porque era assim, interior de Minas. Sim, entendo. Isso no início da década de 2000 e pouco, né? Sim. Então, assim, várias vezes eu tive que fazer isso, porque se eu tivesse que pegar tudo, aquela criança ia perder o ano letivo. Sim. Né? Nesse sentido. Então, às vezes, a gente tem que se adaptar a uma realidade. Então, próximo, Bru, agora sim. Como os pais e professores podem trabalhar juntos para adaptar as atividades escolares para crianças com dislexia? Trabalho conjunto é fundamental. Esse trabalhar juntos... Foi aquilo que você falou da tua mãe, o reforço. O reforço. Primeiro, os pais têm que estar muito presentes nas reuniões escolares. Quando eu digo pais, é os dois. Sim, ou um ou outro, se tiver que se revezar. Mas quando eu digo os dois, é que, como a gente conversou antes, muitas vezes as mães são verdadeiras leoas na defesa dos direitos dos seus filhos. E uma coisa que é fato, eu não vejo tanto a figura do homem, do pai, estar presente em todo esse processo. É verdade. Então, ainda isso faz uma diferença. Mais uma diferença. Por exemplo, quando você atendia, eu imagino que você via muito mais a figura da mãe da criança do que o pai da criança presente. Mas com o passar do tempo eu vi, assim, principalmente pacientes que vinham de fora, de outros estados, a mãe e o pai estavam juntos. Isso é bom. Assim, isso é bom. Não sei se era pela distância, que o pai tinha que vir acompanhando, mas eu me lembro, e quando se tratava quando você explicava e o pai falava, eu tenho isso. Aí, ali mudava. Ali mudava. Porque gera essa identificação. Gera a identificação, então havia todo um processo de proteção, de tipo assim, doutora, então é da minha parte, porque isso aconteceu comigo, isso. Exatamente. E às vezes pais muito bem sucedidos no comércio, mas que não escreviam. Sim. Tinham, na época que tinha cheque, talão de cheque, tinha funcionário para escrever o talão de cheque. Ainda bem que saiu dessa parte, porque tinha lá na escola, uma das escolas que eu estudei, tinha lá, tarefa era preencher o cheque. Eu fico, nossa, você lembra daquilo? Tinha que botar por extenso e ficava só na assinatura, que eram as assinaturas difíceis também, mas muito interessante isso. E os pais e os professores, quando bem orientados à dislexia, podem inclusive ajudar os pais nessas atividades dentro de casa, ajudando os pais a como formar essa rotina de estudos dentro de casa. Quando a gente une forças, a gente tem um samba muito interessante. Muito. E também tem essa coisa de você fazer pelo viés de atividade. Tem que ser uma coisa que seja bacana, premiada, reconhecida, né? Próxima, Bru. Quais estratégias podem ajudar no aprendizado de disléxicos em disciplina que exigem muita leitura, como história e geografia? Tem que memorizar data, memorizar informações e tudo. Bom, trazendo para aspectos visuais, 2 pontos importantes aqui. Não deixar a matéria acumular, revisando-a no mesmo dia que você viu a matéria. Essa é a primeira coisa. Segundo ponto. No estudo é um estudo visual. É só fazer mapa mental? Tem jeito certo de fazer.
Porque, por exemplo, você fazer um mapa mental lotando de setas e ramificações para fora, mais confunde do que ajuda. Então, resumos visuais, sim, é usando cores, é usando desenhos, é usando recursos visuais diferenciados, mas é você organizar de uma forma que faça sentido, organizando de uma forma visual. Uma coisa que eu me lembro até hoje, por exemplo, terceiro colegial, uma questão era: qual foi o estopim da Revolução Francesa? Eu tinha feito um resumo visual na hora: estopim, início, azul, parte de cima, queda da Bastilha. Então, quando você organiza a informação de uma forma visual, fica muito mais fácil para o disléxico memorizar. Certeza. Porque é a mesma lógica que o seu filho disléxico usa para se localizar no ambiente. Uma situação que você deve ter passado com seu filho disléxico, você está no carro com ele e, sem querer, você virou na rua errada. Ui! E ele prontamente fala: não é aqui. Oi, com licença, desculpa atrapalhar, não é nessa rua não, tá errado. Por que isso aconteceu? Acontece porque ele memorizou tinha uma farmácia, o visual da rua, e a gente traz esses elementos visuais na hora do estudo. Então, para as humanas, é necessário trazer esses elementos visuais. Para as exatas, elementos visuais são muito importantes para memorizar as fórmulas, entender a lógica da conta. Exatamente. Sempre, isso para mim era meus filmes. Viravam filmezinhos. Viravam filme. Quando eu conseguia botar música, que eu sou da geração MTV, que era aquela coisa de você ter som acompanhando as coisas, ficava mais fácil ainda. Eu botava trilha sonora nos vídeos. Que maravilha. Nunca soube se as pessoas que eram objeto da história gostavam daquela música, mas fazia sentido para mim. Para você. Perfeito.